Imagine o momento em que o céu se abre e o som da trombeta ecoa. Você está pronto para esse dia? Ou será que o óleo da sua lâmpada se esgotou? A parábola das 10 virgens é uma das mais profundas e misteriosas de Jesus, registrada em Mateus 25. Neste poderoso relato, encontramos 10 jovens que aguardam ansiosamente a chegada do noivo, simbolizando o momento do retorno glorioso de Cristo. Algumas delas, porém, estavam preparadas, enquanto outras enfrentaram o desespero de serem deixadas para trás. Mas o que Jesus realmente quis nos ensinar com essa história? Como ela se aplica aos nossos dias e à nossa caminhada espiritual? Essa parábola não é apenas uma narrativa antiga, é um chamado urgente para todos que aguardam o dia do Senhor, o momento decisivo em que nossa fé será posta à prova. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada para desvendar os mistérios dessa parábola. Vamos mergulhar nas palavras de Cristo, entender a simbologia das lâmpadas, do óleo e do noivo e refletir sobre o que significa estar realmente preparado. E, antes de começarmos, pense, se esse dia fosse hoje, você estaria pronto? Suas lâmpadas estariam cheias de óleo, ou você seria pego de surpresa? Fique comigo até o final, porque exploraremos verdades espirituais profundas que podem transformar sua vida e garantir que você esteja entre os que ouvirão. Bem-vindo ao gozo do teu Senhor. Agora, vamos começar nossa análise, explorando o contexto dessa parábola, suas lições espirituais e como ela se conecta ao grande plano de Deus para a humanidade. Quem eram essas virgens? E por que apenas 5 estavam preparadas? A parábola das 10 virgens está situada em um momento estratégico do ministério de Jesus. Ela aparece no capítulo 25 de Mateus, imediatamente após o sermão profético no Monte das Oliveiras, onde Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos e a necessidade de vigilância espiritual. Essa conexão não é acidental. Ela nos revela que a mensagem das 10 virgens está diretamente ligada à preparação para o retorno de Cristo. Quem são as 10 virgens? As virgens simbolizam todos aqueles que professam fé em Cristo e aguardam sua volta. O número 10 é significativo, pois na tradição judaica ele representa totalidade ou completude, indicando que essa parábola fala de todos os cristãos, sem exceção. Essas jovens são apresentadas como parte de um casamento, um evento comum na cultura judaica que frequentemente simboliza a relação entre Deus e seu povo. O noivo, sem dúvida, representa Jesus, que um dia retornará para buscar sua igreja, descrita como sua noiva. Mas por que virgens? A pureza dessas jovens aponta para o chamado à santidade e fidelidade dos seguidores de Cristo. Ainda assim, nem todas estavam prontas. Aqui, Jesus introduz uma divisão. 5 delas eram prudentes, enquanto as outras 5 eram insensatas. Essa distinção é central para a mensagem da parábola. A simbologia da lâmpada e do óleo às lâmpadas representam a luz da nossa fé, nossa prontidão espiritual para o retorno de Cristo. Em Mateus 5,16, Jesus nos chama a ser luz do mundo, refletindo sua glória através de nossas vidas. No entanto, a luz não pode brilhar sem óleo. O óleo, na Bíblia, é frequentemente associado ao Espírito Santo. Ele simboliza a presença contínua de Deus em nossas vidas, capacitando-nos a viver em santidade, perseverança e fé genuína. Aqui está o ponto crucial. Todas as virgens tinham lâmpadas, mas nem todas tinham óleo suficiente. Isso nos ensina que não basta apenas professar a fé. É preciso ter uma vida transformada e sustentada pelo Espírito Santo. Você já parou para pensar se a sua lâmpada está cheia? O óleo da sua fé tem sido renovado diariamente pela comunhão com Deus? Um detalhe interessante é que o noivo, na parábola, demorou a chegar. Essa demora, que talvez simbolize a longa espera pela segunda vinda de Cristo, testa a perseverança das virgens.
Todas elas, tanto as prudentes quanto as insensatas, acabaram dormindo. Isso nos lembra que, como humanos, podemos nos cansar e enfrentar momentos de fraqueza. A questão não é se dormiremos ou não, mas se estaremos preparados quando acordarmos com o som da trombeta anunciando a chegada do noivo. Versículo-chave. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. À meia-noite, um clamor ecoou. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Esse momento é de extrema importância. O chamado à meia-noite simboliza o inesperado, o momento em que todos terão que se posicionar. Aqui, vemos a diferença entre as virgens prudentes e as insensatas. As prudentes, que tinham óleo suficiente, prontamente acenderam suas lâmpadas. Já as insensatas, desesperadas, perceberam que não estavam preparadas e pediram óleo às outras. E você? Se o clamor do noivo soasse agora, estaria pronto para encontrá-lo? Ou precisaria correr em busca de algo que já deveria ter? As virgens prudentes recusaram compartilhar seu óleo, não por egoísmo, mas porque o óleo é algo que cada pessoa deve adquirir por si mesma. Isso nos ensina que a salvação e a intimidade com Deus são individuais. Não podemos emprestar nossa fé ou nossa comunhão com Deus para outros. Versículo de reflexão. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. O destino das insensatas. Enquanto as insensatas saíram para comprar óleo, o noivo chegou. As portas se fecharam e elas ficaram de fora. Quando finalmente retornaram, clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ouviram uma resposta devastadora: Não vos conheço. Essas palavras são um alerta solene para todos nós. Não podemos esperar até o último momento para nos prepararmos espiritualmente. A porta da graça está aberta agora, mas um dia ela será fechada. Aplicações práticas. Mantenha o óleo cheio. Invista diariamente em sua comunhão com Deus. Ore, leia a Bíblia e busque a direção do Espírito Santo. Não negligencie sua lâmpada. Sua fé deve ser evidente em sua vida. Que ela brilhe para glorificar a Deus e impactar outros. Esteja vigilante. Não permita que as distrações do mundo façam você adormecer espiritualmente. Exploraremos como aplicar essa parábola no contexto atual e quais são os sinais de que nossa lâmpada está se apagando. Além disso, veremos o que significa ouvir as palavras "não vos conheço" e como garantir que estaremos entre os que entrarão para a celebração eterna com o noivo. Como essa parábola se aplica aos dias de hoje. Vivemos em tempos de grande distração espiritual. Em um mundo repleto de compromissos, informações constantes e valores cada vez mais distantes dos princípios bíblicos, a parábola das 10 virgens torna-se uma advertência viva e urgente. As virgens prudentes representam aqueles que, mesmo em meio às pressões e desafios da vida, mantêm sua conexão com Deus e sua fé acesa. Já as insensatas simbolizam os que, embora conheçam o caminho, negligenciam sua preparação espiritual e deixam o óleo de sua fé acabar. Quantas vezes deixamos a correria do dia a dia nos afastar da oração e da leitura da palavra? Será que temos sido prudentes ou insensatos em nossa jornada de fé? Jesus deixou claro que ninguém sabe o dia ou a hora de sua volta. Mateus 24:36. Essa incerteza gera 2 tipos de comportamento. A vigilância ativa, aqueles que mantêm sua vida em alinhamento com a vontade de Deus, prontos para encontrá-lo a qualquer momento. A procrastinação espiritual, aqueles que dizem "ainda há tempo" e acabam adiando sua entrega total a Deus. Na parábola, o noivo demorou, e isso testou a paciência e a perseverança das virgens. Hoje, vemos algo semelhante. Muitas pessoas perdem o fervor espiritual porque acreditam que a volta de Cristo está distante ou porque se deixam envolver pelas preocupações deste mundo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Gálatas 6, 9. Os sinais de uma lâmpada. Apagando uma. Lâmpada apagada é sinal de uma vida espiritual em declínio. Aqui estão alguns sinais que podem indicar que o óleo de sua fé está acabando. Negligência da oração. A comunicação com Deus torna-se rara ou inexistente. Abandono da palavra. A Bíblia, antes fonte de direção, é deixada de lado. Falta de comunhão. O afastamento da igreja ou de outras formas de convivência cristã. Perda do primeiro amor. O entusiasmo e a paixão por Cristo se esfriam. Indiferença ao pecado. Atitudes que antes geravam arrependimento passam a ser toleradas. Se você reconhece algum desses sinais em sua vida, saiba que Deus está pronto para renovar seu espírito. Basta dar o primeiro passo em direção a Ele. Não vos conheço. O que isso significa? As palavras "não vos conheço" são uma das advertências mais severas que Jesus dá no Novo Testamento. Elas indicam uma ausência de relacionamento verdadeiro com Deus. Professar fé, frequentar igrejas ou realizar boas obras não substitui um relacionamento íntimo com o Criador. Essa frase nos remete a outra passagem importante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Jesus nos alerta que é possível realizar atos religiosos sem de fato viver em comunhão com Ele. Essa realidade nos chama à introspecção. Sua relação com Deus é baseada em um amor genuíno ou em meras aparências? A preparação diária para o dia. Final, estar preparado significa viver cada dia como se fosse o último. Não é sobre perfeição, mas sobre entrega total e sincera a Deus. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar. Renove seu óleo. Peça ao Espírito Santo que encha sua vida diariamente. Priorize a presença de Deus. Reserve tempo para oração, adoração e meditação na palavra. Pratique a vigilância. Examine sua vida regularmente, identificando áreas que precisam de ajuste. Compartilhe sua luz. Como lâmpadas que brilham, nosso papel é iluminar o mundo ao nosso redor, apontando para Cristo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. O papel do Espírito Santo na preparação. Espírito Santo é o óleo essencial que nos mantém prontos para o retorno de Cristo. Ele nos guia, nos fortalece e nos transforma à imagem de Cristo. Sem Ele, nossas lâmpadas permanecerão apagadas. Você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe em sua vida? Sua luz tem brilhado de forma consistente? A parábola termina com as insensatas batendo na porta e sendo rejeitadas, enquanto as prudentes entram para a celebração do casamento. Isso nos lembra que ainda há tempo para nos prepararmos, mas a janela de oportunidade não será eterna. Hoje, o convite está aberto. Jesus, o noivo, nos chama a uma vida de comunhão e prontidão. Não permita que as distrações do mundo o afastem desse chamado. Mergulharemos mais fundo nos ensinamentos sobre a vigilância espiritual e discutiremos como as promessas de Deus podem nos ajudar a manter a fé firme até o fim. Também exploraremos o significado simbólico do casamento na cultura judaica e sua relação com a segunda vinda de Cristo. A simbologia do casamento na cultura judaica e sua conexão com a volta de Cristo, o noivo e a noiva. Uma imagem de Cristo e a Igreja. Na cultura judaica dos tempos de Jesus, o casamento não era apenas um evento social, mas uma cerimônia repleta de simbolismo espiritual. Entender esse contexto nos ajuda a compreender a profundidade da parábola das 10 virgens e seu significado profético. O processo do casamento judaico, a escolha da noiva. O noivo ou sua família escolhia uma noiva.
Isso representa o chamado de Deus para a humanidade, que é feito em amor. Versículo de reflexão. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15:16. O pagamento do dote. O noivo pagava um preço pela noiva, selando a aliança. Isso aponta para o sacrifício de Cristo na cruz, que pagou o preço por nossos pecados. A separação e preparação. Após o dote, o noivo voltava para a casa de seu pai para preparar o lugar onde morariam, enquanto a noiva aguardava, se purificando e se preparando para o dia do casamento. Essa etapa reflete o momento em que vivemos agora, aguardando o retorno de Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. João 14:2. A chegada do noivo. O noivo retornava de surpresa, geralmente à noite, acompanhado por um cortejo. Essa imagem é clara na parábola, apontando para a vinda inesperada de Cristo. A parábola como convite ao casamento, assim como as virgens prudentes estavam prontas para o noivo. Somos chamados a viver em constante preparação, pois a celebração das bodas do Cordeiro é a culminação do plano divino. O significado do óleo na cultura judaica. Óleo era um elemento essencial em várias cerimônias judaicas, simbolizando a presença do Espírito Santo. Assim como o óleo ungia os reis e profetas, ele representa a unção e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Consagração. O óleo separava algo como santo e dedicado a Deus, alegria e abundância. O óleo era usado em festas e celebrações, simbolizando o prazer e a plenitude da vida com Deus. Na parábola, o óleo se torna um símbolo de preparação espiritual, mostrando a importância de uma vida cheia do Espírito Santo. Seu coração está sendo continuamente preenchido pelo óleo do Espírito Santo? A promessa das bodas do Cordeiro. Casamento é uma das imagens mais poderosas para descrever a união entre Cristo e a Igreja. No livro de Apocalipse, encontramos a promessa das bodas do Cordeiro, um evento que representa a celebração final entre o noivo, Cristo, e sua noiva, a Igreja. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. Assim como na cultura judaica, apenas aqueles que estão devidamente preparados participarão dessa celebração. Como permanecer vigilante até o fim? A vigilância espiritual exige esforço constante. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar. Cultive a intimidade com Deus. Invista tempo em oração e adoração. Mantenha o foco na eternidade. Lembre-se de que somos peregrinos neste mundo. Fortaleça sua fé com a palavra. Leia e medite nas Escrituras regularmente. Compartilhe a luz de Cristo. Testemunhe o amor de Deus para aqueles ao seu redor. Lembre-se da história de Ana, a profetisa, que permaneceu vigilante no templo, adorando a Deus dia e noite, aguardando a redenção de Israel. Lucas 2:36-38. O aviso para as insensatas, as virgens insensatas, nos mostram que a negligência espiritual tem consequências eternas. A falta de óleo não é apenas uma questão de imprudência, mas de desprezo pelo tempo da graça. O perigo do espírito de complacência-acomodação. Pensar que já fez o suficiente. Comparação. Julgar-se preparado apenas. Por estar ao lado de outros que estão. Falsa segurança. Depender de religiosidade externa em vez de uma conexão viva com Deus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2:3. Oportunidade de preparação. A porta ainda está aberta, mas por quanto tempo? Essa é a pergunta que cada um de nós deve se fazer. Deus, em sua infinita misericórdia, continua chamando cada coração a estar pronto para o grande dia. Veremos como os profetas do Antigo Testamento já apontavam para a necessidade de vigilância e como o retorno de Cristo será o cumprimento de
todas as promessas divinas. A importância da vigilância nas Escrituras. Desde os primeiros relatos bíblicos, Deus advertiu seu povo sobre a importância de estarem espiritualmente atentos. A vigilância não é apenas um conceito do Novo Testamento. Ela permeia toda a Bíblia, preparando-nos para viver em constante prontidão para o Senhor. Os profetas e o clamor pela preparação. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente exortavam o povo a se voltar para Deus, alertando sobre as consequências do pecado e a necessidade de arrependimento. Ezequiel, o sentinela de Israel. Deus levantou Ezequiel como um sentinela, chamando-o a avisar o povo sobre o perigo iminente. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ezequiel 33:7. Lição. Assim como Ezequiel, somos chamados a ser sentinelas em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Isaías e a luz para as nações. Isaías destacou que Deus chamaria seu povo para ser uma luz entre as nações, uma mensagem que ecoa o papel das virgens prudentes. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 43:10. Amós e o dia do Senhor. Amós advertiu sobre a aproximação do dia do Senhor, um evento de julgamento e restauração. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que é esse dia do Senhor? Trevas será, e não luz. Amós 5:18. Lição. O dia do Senhor será um momento de grande separação, e só aqueles que estão preparados participarão da glória futura. A necessidade de arrependimento. Os profetas não apenas alertaram, mas também ofereceram um caminho de volta a Deus. Isso nos ensina que a vigilância espiritual começa com um coração arrependido e disposto a obedecer. O cumprimento das promessas em Cristo Jesus é o cumprimento de todas as promessas proféticas do Antigo Testamento. Sua vida, morte e ressurreição trouxeram à tona a necessidade de vigilância, agora associada à sua segunda vinda. As palavras de Jesus. Sobre sua volta, Jesus deixou claro que sua vinda será repentina e inesperada. Ele exortou seus discípulos a manterem-se atentos, comparando o tempo do fim a eventos históricos e cotidianos. Como nos dias de Noé. Assim como o dilúvio veio de surpresa, a volta de Cristo será inesperada para muitos. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. A parábola do servo fiel. Jesus contou a história de um servo que estava atento aos desejos de seu senhor, destacando a recompensa pela vigilância e a punição pela negligência. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Lucas 12:43. O papel do Espírito Santo na preparação. O Espírito Santo é essencial para a vigilância espiritual. É Ele quem nos guia, nos fortalece e nos capacita a viver de forma que agrada a Deus. A unção e o óleo na parábola das virgens simboliza o Espírito Santo, destacando que é impossível estar preparado sem a sua presença ativa em nossas vidas. Transformação contínua. O Espírito trabalha para moldar nossos corações, nos tornando mais semelhantes a Cristo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. A separação no dia final. A parábola das 10 virgens aponta para um momento de separação definitiva entre os preparados e os despreparados. Essa mensagem é enfatizada em outros trechos das Escrituras, mostrando que o dia do Senhor trará julgamento e restauração. O juízo de Deus, a separação dos bodes e das ovelhas. Jesus descreveu o julgamento final como uma separação entre aqueles que serviram a Deus e os que negligenciaram suas palavras. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25:32. A porta fechada.
Assim como na parábola, a porta das bodas será fechada para aqueles que não estiverem prontos. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Mateus 25, 11, 12. O chamado à vigilância. Hoje, cada dia que Deus nos concede é uma oportunidade de nos prepararmos para a sua vinda. Se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto? Exploraremos os frutos da vigilância espiritual e como podemos impactar o mundo enquanto aguardamos a volta do Senhor. A vigilância espiritual produz frutos eternos. Estar preparado para o dia final não é apenas uma questão de salvação pessoal. A vigilância espiritual transforma vidas e gera frutos que glorificam a Deus e abençoam os outros. Na parábola das 10 virgens, as prudentes não apenas estavam preparadas para o noivo, mas também exemplificaram a importância de viver de forma consciente e fiel. Frutos de uma vida vigilante. Intimidade com Deus. A vigilância nos aproxima de Deus. Quando priorizamos a oração, a meditação na palavra e a obediência, experimentamos uma comunhão mais profunda com o Senhor. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Testemunho impactante. Uma vida vigilante serve como testemunho para os outros. Aqueles que nos observam podem ser inspirados a buscar a Deus. A vida de Daniel na Babilônia é um exemplo de vigilância espiritual. Sua fidelidade a Deus impactou até mesmo reis pagãos. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6, 22. Paz interior e esperança. Quando vivemos vigilantes, enfrentamos as dificuldades com a paz que vem da certeza de que Deus está no controle. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Obras de justiça. A vigilância espiritual nos motiva a praticar atos de bondade e justiça, refletindo o caráter de Cristo ao mundo. A igreja primitiva viveu em vigilância, compartilhando seus bens e ajudando os necessitados. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. Preparação espiritual no contexto da comunidade. A igreja como noiva de Cristo. A vigilância não é apenas individual, é também coletiva. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a estar pronta como uma noiva preparada para o noivo. Santificação mútua. A vigilância espiritual envolve ajudar uns aos outros a crescer na fé. Exortem-se mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 3:13. Unidade no Espírito. A igreja deve permanecer unida enquanto aguarda a volta de Cristo, fortalecendo-se em amor e comunhão. Esforcem-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Ação missionária. Estar vigilante significa também cumprir a grande comissão, compartilhando o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. O papel dos líderes espirituais. Os pastores, líderes e mestres têm uma responsabilidade especial em ajudar a preparar o povo de Deus, alimentar o rebanho. Ensinar a palavra de Deus fielmente é essencial para manter a vigilância espiritual da igreja. Exemplo de fidelidade, líderes vigilantes inspiram outros a seguirem o exemplo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Impactando o mundo. Enquanto aguardamos, como devemos viver? Enquanto aguardamos a volta de Cristo, nossas vidas devem refletir os valores do reino de Deus. Viver com propósito. A vigilância espiritual nos chama a viver de maneira intencional, priorizando o que realmente importa. Portanto, sejam cuidadosos na maneira como vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Efésios 5:15. Ser sal e luz. Jesus nos chamou
para sermos sal e luz neste mundo. A bondade de José no Egito foi um testemunho da presença de Deus em sua vida. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Transformando comunidades. Uma igreja vigilante impacta sua comunidade através do amor e do serviço, ajudando os necessitados. A vigilância nos move a atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. A hospitalidade de Abraão aos 3 visitantes foi um exemplo de vigilância prática. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Hebreus 13:2. Orando pelos outros. A intercessão é uma forma poderosa de exercer vigilância espiritual. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Preparando as próximas gerações. A vigilância espiritual inclui preparar as futuras gerações para viverem em fidelidade a Deus. Ensinar os filhos. Passar adiante a palavra de Deus é uma responsabilidade sagrada. Ensine-os com persistência a seus filhos. Deuteronômio 6:7. A promessa de recompensa para os vigilantes. A vigilância espiritual não é em vão. Aqueles que permanecem firmes, como as virgens prudentes, têm uma recompensa eterna à espera. O próprio Jesus declarou que sua vinda será marcada por bênçãos e glória para os que estiverem preparados. A promessa do noivo. O noivo não apenas acolhe as virgens prudentes, mas lhes dá acesso à festa de casamento, um símbolo da eternidade com Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Reino eterno. Para os vigilantes, o dia final não é um momento de terror, mas de triunfo, onde o justo será recebido no reino eterno de Deus. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25:34. Uma esperança viva. Para hoje, a vigilância espiritual não nos desconecta do presente. Pelo contrário, ela nos capacita a viver com esperança e propósito agora. Viver na expectativa. Cada dia é uma oportunidade para nos alinharmos com a vontade de Deus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Ser consolados na espera. A espera pelo dia final é marcada pela certeza do amor e da fidelidade de Deus. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo e com o som da trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16. O desafio final. Qual virgem você será? A pergunta essencial que a parábola das 10 virgens nos deixa é: você está preparado? Seremos como as prudentes com nossas lâmpadas acesas e reservas de óleo? Ou, como as insensatas, seremos pegos de surpresa sem os recursos espirituais necessários para entrar na festa do noivo? Jesus nos chama a estarmos vigilantes. Ele deseja que sejamos prudentes, atentos e prontos para o momento em que ele virá. Não sabemos o dia ou a hora, mas sabemos que ele virá para buscar a sua noiva, a igreja. Hoje é o dia para examinar nossos corações, para buscar a Deus com mais fervor e para manter nossas lâmpadas cheias de óleo. O noivo está à porta. Esteja pronto para o encontro mais glorioso que o universo já presenciou. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25:13. Não deixe essa mensagem poderosa parar em você. Inscreva-se no canal para mais estudos bíblicos edificantes e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Curta, compartilhe e deixe seu comentário abaixo. Você está se preparando como as virgens prudentes? Vamos juntos crescer na fé e na vigilância espiritual.